Vai. Eu... Boa tarde a todos. Eu quero aqui agradecer ao secretário, senhor Ivaldo Ferreira, que tantas vezes tem nos recebido, até mesmo nos presenteando com a sua ida a Massaranduba, lá na nossa associação, na nossa reunião. Quero aqui agradecer a esse grande homem, Leone, né, que é quem representa o homem do campo, com legitimidade, com autenticidade, com verdade, esse grande guerreiro que muito me orgulho de ter no meu grupo de amigos, esse cidadão que, se Deus quiser, vai ser o presidente, se Deus quiser, o ano que vem, do sindicato dos trabalhadores do município de Ceará. Esse homem tem desenvoltura e é comprometido com o homem do campo e defende acima de tudo. Quero agradecer aqui a esse grande associado Neguinho, que tem se dedicado com muito amor, com muita verdade, com muita boa vontade, tem me cobrado: Reginaldo, tem que ser a coisa, tem que ser dessa forma, porque de outro jeito a coisa não vai bem, tem me dado muitas dicas, não é? Agradecer mais uma vez a ele aqui, que deixou suas obrigações em Milho Branco, está aqui, né? Deixou seus afazeres, saiu cedo, fez suas obrigações com o gado, enfim, tudo direitinho para vir com a gente, fortalecendo essa caminhada. Dizer a Leone que ele tem meu apoio, é pequeno, é pouco meu apoio, mas está dado meu apoio e a gente está dando a largada inicial nessa caminhada. Não é fácil, mas com fé em Deus a gente chega lá, secretário. O meu apoio também, né? Pois é. Quero aqui agradecer a presença desse grande cidadão que muito me orgulho em ser meu amigo. Tenho muito orgulho dele ser também meu amigo, Marcelo. É fiscal da associação, muito me cobra, apesar de uma votação lá votou contra mim, mas está tudo bem. A gente, né, enfim, faz parte, né, Nalda? Nalda, quando eu disse, ela abriu um sorriso, pena que vocês não estão podendo ver, que ela está nos gravando. E tem aqui essa menina bonita, cheia de garra, também vende panos de prato na nossa reunião. Lá nos domingos ela vai com essas peças de obra de arte para vender, que é o pano de prato. E isso fortalece a nossa rede, faz parte da agricultura familiar, enfim. São essas, também é uma grande arquiteta da questão da Renascença. E dizer que a gente fica muito feliz quando a gente vem aqui nessa instituição, Nalda, e que vocês nos recebem com muito carinho, que vocês nos recebem com muito amor. Todos os funcionários já foram embora e vocês ainda permanecem conosco. É importante dizer isso, Léo, que a gente é bem-vindo e nos sentimos importantes, não é? Aqui está a Nalda, que sai dos seus afazeres para vir fazer essa gravação, sai o secretário da sua sala com a sua secretária para ficar à disponibilidade do homem do campo, dando continuidade, reforçando aquilo que Paulo Câmara disse durante a campanha, né? Que é dar oportunidade e garantir os direitos da população de Pernambuco. E Ivaldo mostra isso. Mas não só fica só nisso, porque nós temos um sonho da terra. Mas Ivaldo nos disse como é que nós temos que fazer para esses momentos finais. Neguinho é testemunho, participou do momento, por isso que eu estou fazendo questão de gravar esse vídeo, para mostrar a vocês, os associados, que são muito importantes, né, Marcelo? Né, Nico? Né, Leone? Leone, graças a Deus, já se comprometeu com a gente de estar domingo lá na reunião, depois ele segue para o armazém. Estou falando tudo isso porque aqui é o momento de ser original, a gente não é artificial, a gente joga limpo e nós temos jogado limpo desde o início, com cada pessoa, com cada associado, mesmo aquele que desconfia, mesmo aquele que não acredita. Então quero agradecer mais uma vez ao governo do Estado, quero agradecer ao governo do Estado de Pernambuco, ao secretário de Agricultura, através do secretário executivo, presidente do Conselho Rural Sustentável do Estado de Pernambuco, a Nalda, essa magnífica e extraordinária pessoa que eu aprendi a gostar. Quero agradecer mais uma vez a Leone, a Neguinho, muito obrigado, Neguinho, por você ter vindo, e continue com a gente. Eu me sinto muito honrado de ter pessoas como você, com o seu caráter, sua conduta, ali sempre me cobrando, Reginaldo, não me cobrando, mas me dirigindo, dizendo: Reginaldo, nós temos que fazer uma associação diferente e melhor. É dele a ideia da gente fazer a festinha, a primeira festinha das crianças,